E o São Paulo, hein? Ano novo, alguns problemas antigos e vaias que também não são novas. A estreia do Campeonato Paulista para o atual vice-campeão da competição é o assunto do vídeo dessa segunda-feira. Começa a semana dando aquela moral pra gente no canal aqui. Like no vídeo, like no vídeo, like no vídeo. Ajuda a gente, ajuda o canal a continuar crescendo. Rumo a 60 mil inscritos. Estamos nos aproximando da próxima meta. Sua ajuda é fundamental. Quero agradecer muito a todo mundo que interage aqui no canal sempre, com like, com comentários, com troca de ideias. Muito obrigado por essa parceria que a gente está construindo aqui nesses últimos meses e que sigamos assim por muito tempo. Então, like no vídeo, se inscreve aí e o sininho das notificações, dá aquele confere, aquele check para ver se está ativadinho, se está tudo bonitinho, tá bom? Premier League, hein? Premier League continua rolando. Nós vamos ter Crystal Palace e Manchester United. Tem torcedor do Manchester United dizendo o seguinte: olha, depois dos últimos resultados, depois do derby de Manchester, se ganha do Palace, rapaz, ninguém segura mais. Então, tô largando o meu palpite em vitória do Manchester United no site do Aposta Ganha, beleza? É o seguinte, tem um presente pra galera que quer deixar palpite no Aposta Ganha também, um presente que eu tô dando pra você, um bônus de R$5. Então é um valor extra pra você já começar apostando. Esse é o meu presente pra você. Só apontar a câmera do celular pro QR Code que fica aqui no vídeo ou clicar no link que eu deixo na descrição e chega mais e vem pro apostaganha.bet, parceiro do canal do Jorge Igor. Vamos botar din-din no bolso nesse começo de 2023. Vem pro Aposta Ganha, sua chance de botar um din-din legal no bolso aí. Faz o cadastro, é muito rápido, não vai perder muito tempo fazendo não e já pode começar a faturar. Belezinha? Vamos lá. Ontem o São Paulo estreou no Campeonato Paulista contra o Ituano. A expectativa muito grande porque o São Paulo fez movimentos profundos aí de mercado, né? Foram 12 saídas e 6 chegadas. E assim, alguns jogadores que saíram, o São Paulo conseguiu lucrar com saídas, né? Vendendo por um valor até maior do que quando comprou. Então, foram movimentos, né, que despertaram aí a atenção do torcedor. E 6 chegadas. Dessas 6 chegadas, 3 estrearam ontem, no jogo contra o Ituano do Morumbi. O Rafael, goleiro, que foi pouco exigido, né? Porque o São Paulo estava enfrentando um adversário que se tivesse a chance do contra-ataque, beleza. Se não tivesse também, tá bom, a gente fica por aqui mesmo e tenta levar o 0-0 para casa. Essa foi a postura do Ituano. Não tinha uma estratégia de contra-ataque. Não, vamos ficar aqui. Se contra-atacar for uma possibilidade, ok. Se não, tá bom. Então, poucas bolas chegaram no gol do Rafael. A estreia do Wellington Rato, que foi até eleito na votação oficial lá da Federação Paulista o melhor em campo, e o Pedrinho. O Rogério Ceni sempre cobrou, desde o ano passado, pontas, jogadores de velocidade, pontas rápidos. E ontem o jogo do São Paulo, com o Wellington Rato e com o Pedrinho, fluiu exatamente pelas extremidades do campo. Aquilo que o Rogério Ceni sempre queria ter. Ele teve ontem. Acho que o Pedrinho foi uma opção ontem que não mostrou as suas características, que é o cara do 1 contra 1, de partir para cima. Sentiu o Pedrinho muito travado, preso. Normal, né? Tensão ali de estreia, nervosismo. Super normal. Acho que é algo que você vai quebrando nos próximos jogos. O Wellington Rato foi mais participativo, aquela característica ali de cortar para dentro, tentar bater, mas ainda foi pouco. São Paulo abusou dos cruzamentos, foi um time de muito chuveirinho, e a gente viu isso acontecer em alguns momentos do ano de 2022, e foi pouco preciso nas finalizações. De 18 chutes, só 4 foram no alvo. 8 foram para fora, além dos chutes que foram travados. Então foi o São Paulo também que não colocou o Jefferson Paulino, goleiro do Ituano, para trabalhar tanto assim. Mas teve ali algum volume, algum ritmo de pressão no primeiro tempo. No segundo tempo o time cai. E aí, naturalmente, cai a paciência do torcedor. Precisamos destacar aqui, 45 mil torcedores. Primeiro jogo do ano, num período de férias, com o temporal que caiu horas antes do jogo aqui em São Paulo. É um público extraordinário, assim. Parabéns para o torcedor do São Paulo, que marcou presença de uma maneira incrível nessa primeira partida do time no ano. Agora, essa vaia que a gente acabou vendo no final, torcedor foi perdendo a paciência e tal, vaiou. Eu quero falar dessa vaia no final. A vaia que o Luciano recebeu, tem um acúmulo aí e eu falo dele já já. O Luciano fazendo o papel de camisa 10,
de novo, não funcionou. Acho que não é essa a grande alternativa para você tentar. O papel principal para você atribuir ao Luciano no time. Sim, o Luciano não foi bem para fazer essa aproximação com os homens de ataque, para ser esse armador, esse pensador, esse toque de lucidez. Então, assim, é um encaixe que não rolou ainda, e eu não sei se vai rolar. Até pelas características do Luciano e tal, eu acho que é uma insistência do Rogério em algo que comprovadamente não tá dando certo. Não deu certo até hoje, não vejo muitas chances de dar, pelo menos com o panorama que a gente tem aí. Mas, enfim, a gente precisa lembrar uma coisa. No ano passado, o São Paulo também recebeu um monte de reforços. E demorou para o Rogério encontrar o time. Nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista, o São Paulo foi tropeçando, a vitória não vinha, o torcedor ficava na bronca, tinha vaia, tinha tudo isso. Além do Rogério não achar o time, ele estava preocupado com a questão física do início de temporada, então ele fazia um revezamento grande de um jogo para o outro e tal. E o que aconteceu no final? O time cresceu na parte final do campeonato, fez um mata-mata interessantíssimo, né? Saiu de uma situação dura contra o São Bernardo nas quartas de final e disparou uma grande vitória, eliminou o Corinthians na semifinal e fez um primeiro jogo da final contra o Palmeiras excelente, um dos melhores da temporada, só que a final não é de um jogo só, são 2 jogos e aconteceu o que aconteceu no Allianz Parque. É possível que o Rogério repita isso nesse ano, que o São Paulo daqui a pouco encontre com as novas peças a sua formação ideal dentro do que o Rogério tem, porque o Rogério recebeu 6 reforços, mas continua dizendo que não está satisfeito e que quer mais. O problema é que não tem caixa para isso, né, Rogério? Não tem muita grana disponível para trazer mais do que o São Paulo já trouxe aí. Não sei se os desejos do Rogério ainda vão ser atendidos daqui para frente. Mas é normal, gente. Primeiro jogo da temporada, o time dá uma rateada, a galera tá chegando, tá se ambientando. Acho super normal. Mas eu entendo também essa coisa da vaia. Porque a vaia, ela não foi só por ontem. Aliás, eu acho que o percentual, se a gente for dividir em percentuais, puxa, a parte menorzinha da vaia foi por ontem. Essa vaia tem muito o acúmulo de 2022, porque o São Paulino está frustrado. Se você disser assim, vamos analisar friamente, eu não vou exigir essa frieza do torcedor que está na arquibancada, pegando chuva, pagando caro e vendo o time empatar com o Ituano, para um time que só foi se defender no Morumbi. Não vou exigir isso da galera que estava lá. Agora, respirando fundo no dia seguinte, e até principalmente quem não é São Paulino, que fica mais distante e é mais fácil de analisar, vamos pensar friamente aqui. Temporada passada, com a quantidade de reforços que o São Paulo trouxe, a demora daquilo tudo encaixar e tal, você pensar que o São Paulo chegou numa final de Paulista, mediu forças de igual para igual, se você lembrar que a final foi 2 jogos, se você pensar só no segundo jogo, não foi de igual para igual, São Paulo foi atropelado. Se você pensar na final como 180 minutos, foi de igual para igual. São Paulo bateu forte do Palmeiras no primeiro jogo, o Palmeiras bateu um pouco mais forte do São Paulo no segundo e foi campeão. Então, se você pensar que aquele São Paulo, com tantos problemas, conseguiu medir forças com um dos melhores times do Brasil na temporada, se você pensar que o São Paulo chegou numa final internacional, se você pensar que o São Paulo foi semifinalista da Copa do Brasil, se você pensar que o São Paulo até a última rodada do Brasileiro tinha chances de vaga na pré-Libertadores, não dá para dizer que o ano foi uma tragédia, o 2022 do São Paulo. Mas, muito distante disso. Porém, se você lembrar que o time chega numa final internacional com muito mais tradição, bagagem e tal, muito mais peso, muito mais torcida no estádio. Quer dizer, só tinha torcida do São Paulo em Córdoba, não tinha um cara do Del Valle lá. E o São Paulo foi atropelado da maneira que foi, aí você entende a chateação. O torcedor tá levando o acúmulo de 2022 e de anos anteriores. Só o Paulista da época da pandemia, lá, o gol do Luan, aliviou um pouco com o Crespo o que tem sido esses anos do São Paulo. O torcedor são paulino, ele cobra muito de um clube que lhe deu muito. Títulos, glórias, conquistas internacionais, domínio amplo do futebol brasileiro, títulos de Libertadores, noites mágicas de Libertadores. Isso se perde e isso faz com que o torcedor tenha um pouco esse gosto amargo. Então, a tolerância dele para uma estreia contra o Ituano sem gols, ela é muito pequena. E a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que, às vezes, a cobrança, a vaia, a crítica, ela vai além do que a gente está vendo ali. Ela tem toda uma explicação pretérita, né? Então, eu acho que quem chega hoje no São Paulo, você que está pisando num clube, você precisa saber a realidade daquele clube.
Esse clube está mais ou menos pressionado? Esse clube está vindo numa trajetória vencedora ou não? Qual é o nível de cobrança que vai existir ali? Quem está no São Paulo sabe. São Paulo é uma das maiores marcas do futebol mundial, é uma das grandes torcidas do Brasil e que vem tendo desempenhos aquém daquilo que a torcida sempre se acostumou a ver. Agora, na projeção do que era para 22, eu acho que o 22 foi um 22 de regular para bom. Não vieram os títulos, mas o São Paulo brigou por todos eles. Tudo que ele disputou, ele de fato brigou. O brasileiro brigou pelo que dava, que era uma vaga de pré-libertadores, porque, convenhamos, ninguém imagina que num campeonato de 38 rodadas, o São Paulo de 2022, nem o de 2023, esteja ali em condições de igualdade de brigar com Palmeiras e Flamengo, né? Aí a gente precisa ser realista. Mas, enfim, o São Paulo vai precisar de tempo, de uma paciência que eu sei que não existe, mas é um quadro difícil que o Rogério Ceni vai ter que administrar. Não acho que seja desesperadora a situação, mas entendo perfeitamente a chateação de quem já está de saco cheio com o que tem visto nos últimos tempos. O que você pensa aí sobre o São Paulo? 2023 dá para ser melhor do que foi 2022? Ou você, São Paulino, tá descrente? Deixa nos comentários do vídeo aí, não esquece do like, não esquece de ativar o sininho. E outra, aqui no canal, para fechar o vídeo aqui, geralmente a gente fala do futebol internacional, a gente fala muito de futebol europeu aqui. De vez em quando surge uma janela, como surgiu na semana passada para falar ali da situação da Supercopa do Brasil, daquela bobagem que a CBF fez na mudança da sede, no anúncio em cima da hora de Salvador para Brasília. E hoje surgiu essa janela para falar da estreia do São Paulo. Você curte também quando a gente dá uma pincelada de futebol brasileiro? Prefere que a gente fique mais do futebol europeu ou só do futebol europeu? Deixa nos comentários pra gente ter um termômetro disso aqui também. Abraço, boa semana, juízo e boa semana pra todo mundo. E acabou a minha paz. Tava aquele janeiro, aquele verão com cara de outono, de inverno, friozinho e tal. Acabou tudo, já fico transpirando, tem que ligar ar-condicionado pra gravar o vídeo. Acabou a paz. Tchau.